Bom dia, graça e paz, que a graça de Deus seja sobre sua vida. O devocional de hoje é um devocional um tanto quanto especial, não porque os outros não foram, mas o devocional de hoje se trata também de um alerta sobre a vida de cada um de nós através da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou estudando aqui o livro de Apocalipse e algo me chamou muita atenção que eu queria compartilhar com cada um de vocês. Dentro do texto bíblico, no livro de Apocalipse, capítulo 11, a partir do versículo 15, gostaria de compartilhar o que chamou a atenção no meu coração sobre a sétima trombeta, aonde entenderemos algo que já evidentemente está ocorrendo há muito tempo, antes mesmo da sétima trombeta ser tocada. A sétima trombeta, ela é tocada antes do aparecimento da mulher e do dragão, antes da grande batalha que haverá no céu entre Miguel e os seus anjos e entre o dragão e os seus anjos, e depois que o anjo desce do céu com um livro e coloca ali sobre a terra o seu pé como uma coluna de fogo e sobre o mar o seu outro pé como uma coluna de fogo e estende as suas mãos ao céu. Ali o apóstolo João, que está tendo toda essa visão do que está acontecendo, pega aquele livro que está na mão deste anjo. E é neste momento quando a sétima trombeta é tocada. Bom, vamos entender isso, e eu sei que muitas pessoas, ao lerem o livro de Apocalipse, ficam um tanto quanto assustadas. Precisamos primeiro entender que toda a Bíblia, toda a palavra é inspirada pelo Espírito Santo. O Apocalipse é uma revelação, não se trata apenas de uma visão. Ele é uma revelação de Deus entregue ao apóstolo João, compartilhada para todos nós. Eu costumo pensar que o Apocalipse ele é a complementação dos nossos dias aqui na Terra. Assim como o Novo Testamento completa o Primeiro Testamento, o Antigo Testamento, e o Antigo completa o Novo, o Apocalipse é a complementação da vida dos filhos de Deus nessa terra, da vida do povo de Deus. Então vamos entender aqui o que realmente está acontecendo como evidência nos dias de hoje, a partir do livro do Apocalipse 11, versículo 15, onde está escrito assim: E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Ou seja, aqui os reinos do mundo estão sendo tomados para o Senhor Jesus Cristo, aonde após na sexta trombeta a estrela cai do céu sobre a terra, e quando cai abre-se um abismo, e ali começa então a recuperação de todos estes reinos para o Senhor Jesus Cristo. E ali os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Essa é uma determinação. O reino de Deus é eterno para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus. Este é um evento que acontecerá ao tocar a sétima trombeta. Dizendo assim os anciãos: Graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir. Vou ler aqui de novo. Os 24 anciãos se prostram diante do trono de Deus e eles começam a dizer assim: Graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinastes. E no versículo 18 é o que me chamou muita atenção, é o que eu quero compartilhar com vocês. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados,
e o tempo de dares o galardão dos profetas, teus servos, e aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Preste atenção nisso aqui, meu irmão. Nessa primeira parte aqui do versículo 18, Apocalipse capítulo 11. E iraram-se as nações. Esta é uma evidência clara que acontece quando a sétima trombeta é tocada. Porém, é uma evidência que já é existente há muito tempo sobre a terra. A ira contra Deus, ou seja, a revolta contra Deus, a rebelião contra Deus. Isso provém do próprio Satanás, que se rebelou contra Deus ainda quando era anjo no céu, e ali corrompeu 1/3 dos anjos e foi expulso do céu, lançado sobre a terra. Esta rebelião que nasce ali em Satanás, ela se propaga ainda hoje sobre a terra, no coração do ser humano. Por isso é muito comum nos dias de hoje você ver pessoas se rebelando contra Deus, difamando o nome de Deus, blasfemando o nome de Deus. Ou você acha que quando Deus escreveu os 10 mandamentos, ele escreveu por acaso: não tomeis o nome do Senhor teu Deus em vão. Este não se trata apenas de um mandamento, mas é um aviso, um alerta a todos aqueles que ainda se revoltam contra Deus diante dos problemas da vida, diante das dificuldades, diante das tristezas. O que mais se encontra são pessoas que vivem murmurando contra Deus, não aceitando a vontade de Deus, lutando contra a vontade de Deus. Basta você ver a história do rei Saul, um homem que foi escolhido por Deus, que foi ungido pelo profeta Samuel, que foi colocado como rei diante de todo Israel, mas desobedeceu a Deus pela sua soberba. E ali Deus requereu o reino de Saul e disse que colocou já um outro homem no lugar dele, que seria Davi, um homem segundo o coração de Deus. Quando Saul fica sabendo dessa notícia, ele começa a caçar Davi. Ou seja, quando Saul tenta caçar Davi, quando Saul tenta impedir que Davi tome o reinado de Israel, receba o reinado de Israel, ele não está lutando apenas contra Davi, mas está lutando contra a vontade de Deus. E se existe uma luta na nossa vida que é perdida, é lutar contra a vontade de Deus. Não há como você ser vitorioso quando você luta contra a vontade de Deus. Não há como você encontrar sucesso, não há como você encontrar ali um resultado positivo quando você insiste em lutar contra a vontade de Deus. E quem são aqueles que hoje se rebelam contra Deus? No livro de Apocalipse, que diz assim: e iraram-se as nações. As nações se revoltaram contra Deus. Porque a este momento, no livro de Apocalipse, quando a sétima trombeta é tocada, a estrela já caiu à terra. Os animais, assim como escorpiões, saíram dos abismos da terra e feriram muitos homens. E ali havia muito dor, muito sofrimento. E ali muitos, diante de todo esse sofrimento, começaram a se revoltar contra Deus. Você está entendendo isso, meu irmão? O efeito deveria ser o arrependimento, mas há corações tão endurecidos que eles passam por cima do arrependimento e preferem se rebelar contra Deus. Como que Deus permite isso? Como que Deus deixa que isso aconteça? Como que Deus pode permitir que as pessoas sofram? Como que Deus permita que isso aconteça com essas pessoas? Como que Deus... Você está entendendo isso, meu irmão? Porque este é um sinal evidente que não somente ficará muito mais claro ao tocar a sétima trombeta, como já é existente no coração do homem nos dias de hoje. Toda vez que ele murmura, questiona, se coloca contra Deus, contra a vontade do Senhor, a ira contra Deus. E quantas pessoas não têm se irado contra Deus? Não têm se irado contra a vontade de Deus? Ô meu irmão,
minha irmã, de uma forma respeitosa. Uma coisa é você se irar contra o seu pai, contra sua mãe, contra o seu amigo. Uma coisa é você muitas vezes se revoltar contra uma situação. Uma coisa é muitas vezes você se posicionar contra um pensamento, contra uma direção. Uma coisa é você entrar em conflito contra o seu irmão, muitas vezes por uma diferença de pensamento. Agora, outra coisa é você se revoltar contra Deus. Nunca se esqueça que Deus é Deus. Você não pode comparar Deus ao seu próximo. Você não pode tratar Deus como você trata o seu irmão, o seu pai, sua mãe, que muitas vezes, quantas vezes você não vê dentro do ambiente familiar o filho se revoltando contra a mãe, xingando a mãe, falando mal da mãe, às vezes agredindo a própria mãe, um filho muitas vezes partindo para cima do pai, irmãos brigando, implicando com irmãos que não se falam, que não se toleram, que não se suportam. Você não pode querer ter um tipo de relacionamento assim com Deus. Os relacionamentos que você tem nessa terra, você precisa tratá-los, você precisa corrigi-los. E você não pode querer submeter a Deus a esses tipos de relacionamentos que você tem alimentado aqui na terra. Você precisa urgentemente tratar o seu coração enquanto ainda há tempo de formatar o seu caráter, enquanto ainda há tempo de moldar o seu caráter, antes que seja tarde demais. Porque todas essas palavras acontecem diante de um aviso de Isaías, lá 55:6. Quando Isaías escreve, e ali está bem claro para todos nós entendermos: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Ele está falando do tempo da graça, o tempo ao qual estamos vivendo hoje, porque haverá um tempo do juízo. E eu vou mostrar para você. Aqui as nações se iraram contra Deus, se revoltaram contra Deus. Eles estão vendo o mundo acabar, eles estão vendo saírem animais, bichos, pestes saindo do abismo da terra, a estrela caindo, estão vendo a água não ser mais potável, estão vendo acontecer um blackout, a falta de energia, a falta de tudo. Eles estão vendo tudo isso acontecendo e ainda eles têm a capacidade de se revoltar contra Deus. Eles querem culpar contra Deus que aquilo está acontecendo. Mas há quanto tempo já não sabemos que essas coisas aconteceriam? Há quanto tempo já não fomos avisados, já não fomos notificados? E você tem que entender, meu irmão, que o fim do mundo não será apenas um corte de energia como acontece nos dias de hoje, quando você atrasa sua conta de luz, deixa de pagar a terceira conta e chega lá o comunicado da CPFL para você dizendo assim que se você não pagar essa conta, vai se cortar a energia e de repente você chega em casa do serviço, não tem energia e tá todo mundo no escuro e você fica perdido sem saber o que fazer. Você tenta até ligar para eles virem ligar de emergência, só que eles só vão poder ligar no outro dia de manhã. O fim do mundo não se compara a isso, não. Não se compara a isso, não. Você tá entendendo isso, meu irmão? Então as pessoas, elas se acostumaram a resolverem os seus problemas através das suas capacidades, do seu dinheiro, do seu potencial. Mas nenhum dinheiro nesse mundo dará solução para o fim do mundo. Não haverá um acordo, não haverá um apaziguamento, não haverá uma estratégia, não haverá um bunker neste mundo que seja capaz de te esconder destas coisas que estão por vir. Não haverá para onde ir, não haverá para onde se esconder, não haverá como você fugir das vistas de Deus, não haverá. Agora o que eu pergunto para você é isso: qual é o motivo que você tem para se esconder de Deus? Ou será que você não tem dentro do seu coração segurança suficiente para dizer: Senhor, eis-me aqui, debaixo da tua vontade, fazes o que queres de mim? É isso que as pessoas precisam entender, a se submeter à vontade de Deus e parar de lutar contra Deus.
Porque quando você luta contra Deus, você está demonstrando que você é uma pessoa desobediente, insubordinada, e Deus ele não tolera insubordinação. Você precisa entender isso. Então, a ira que o ser humano levanta para Deus, volta a ira de Deus contra o ser humano. É o que está escrito aqui. E iraram-se as nações, e veio a tua ira. E iraram-se as nações contra Deus, porque o mundo estava acabando. E ao invés deles se arrependerem, pedirem perdão, não. Eles se revoltaram. O mundo está acabando porque Deus está acabando com o mundo. Porque Deus está fazendo isso. Porque pessoas estão aqui perdendo suas vidas. Porque Deus está promovendo o fim do mundo. Então ao invés deles se arrependerem, eles se revoltam contra Deus. E o que acontece? E veio a ira de Deus. E o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão, a recompensa dos profetas, que há milhares e milhares de anos avisam que essas coisas aconteceriam, e o galardão aos profetas e aos santos que viveram uma vida de santidade. O santo que viveu uma vida de santidade, meu irmão, ele não está falando aqui de estátua, de porcelana, de madeira. Ele está falando de seres humanos, pessoas santas que viveram uma vida de santidade. É disso que Jesus está falando. E aos pequenos e aos grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Quem são os que destroem a terra? Quem são os que destroem a terra? São aqueles que poluem a terra com a maldade, com a corrupção, com a miséria. São aqueles que estão manchando a terra de sangue. São aqueles que estão encharcando essa terra de sangue, de promiscuidade, de prostituição, que promovem lascívia, que promovem maldades. Estes são os que mancham a terra. Estes são os que destroem a terra. Estes que destroem a terra receberão a ira de Deus. E quando a gente fala de terra, eu não estou falando apenas de desmatamento, eu não estou falando apenas de queimadas, eu não estou falando apenas de poluição, eu estou falando de vidas, seres humanos. Então a esses que destroem a terra também receberão o seu julgamento. Todos nós somos merecedores de sermos julgados. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança. A arca da sua aliança. Você já deve ter ouvido falar sobre a arca da aliança de Deus. Você conhece a história da arca da aliança de Deus. E esta arca da aliança, ela foi vista no seu templo. Quantos homens hoje não perderam suas vidas, né? Arqueólogos, né, historiadores passam suas vidas procurando encontrar sinais desta arca, até nos dias de hoje, através de escavações, através de expedições. Só que aqui na palavra do Senhor, em Apocalipse 11:19, diz que a arca da aliança foi vista no seu templo, no templo de Deus, e houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. Ou seja, tudo aquilo que está fora do controle das mãos do homem, mas sempre esteve no controle das mãos de Deus. Eu quero dizer para você com tudo isso, meu irmão, minha irmã, que eu quero dizer para você com tudo isso de uma forma bem singela. A ira contra Deus é uma evidência clara. A ira contra Deus é uma evidência clara de que o ser humano está se afastando cada vez mais de Deus. Amém? Essa é a mensagem que eu tenho para você nesse dia de hoje, que você possa refletir em Apocalipse 11, versículo 15 ao 19. Que Deus te abençoe.